traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus abençoa as crianças. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15. Meus ouvintes, temos uma mensagem nesta escritura. Estamos percebendo um certo descuido da igreja para com as crianças. Há uma atenção para os adultos, para os pecadores, para ouvir o Evangelho, para se converterem, mas não há uma atenção tão grande para com as crianças na igreja, no reino dos céus. Deus se importa com as crianças. Diante desta escritura, podemos perguntar: Deus salva todas as crianças por ser criança? Quando é que começa a obra de Deus na criança? Qual o plano de Deus para salvar a criança? Onde está a escritura? Onde está o capítulo, o versículo que trata do assunto da salvação da criança? Há muitos pais que eles estão tão descuidados com os filhos, achando que não há necessidade de uma dedicação maior, de um compromisso também dos pequeninos para com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na Escritura porque o Senhor Deus, no passado, ordenava a Israel, o exército de Israel, atacar uma cidade, uma aldeia, uma nação. E muitas vezes nós lemos na Escritura que o Senhor dizia: não poupe ninguém, nem mesmo os animais, e outras vezes nem mesmo as crianças. Isto nos preocupa, porque a responsabilidade, ela não tem uma diferença para adultos e para criança. É para todos. A mensagem da Bíblia é para todos. E o meio estabelecido pelo Senhor para salvar é igual para todos. Nós vemos o que aconteceu pela Escritura, pela Bíblia, ali nos dias de Noé, no tempo, nos dias do dilúvio. Não podemos imaginar a quantidade de pessoas, de homens, de mulheres, de criança que existia naqueles dias. Mas a Bíblia nos diz que Noé entrou na arca com a sua família
com os animais, as aves, os répteis, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Será que nós já fizemos uma pergunta? E as crianças? O que foi feito das crianças no dilúvio? Por certo que existia milhares delas. E se for como a concepção de muitos pais e de muita gente, de que as crianças são salvas, só por ser criança, é lógico que elas teriam que escapar. A Bíblia diz apenas 8 almas, e eram adultos, e o dilúvio levou a todos. Uma outra pergunta, irmãos, que nós devemos fazer não aos outros, mas a nós mesmos, na destruição de Sodoma e Gomorra. Quando diz a Escritura que no dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do Senhor fogo e enxofre e destruiu a todos. Mas quantas crianças escaparam da ira de Deus, do julgamento de Deus naquelas cidades? Vamos observar em Gênesis capítulo 18, o verso 32, que Abraão foi na presença de Deus, do Senhor, manifestado naquele anjo, que era o anjo do Senhor, uma teofania de Deus, antes da destruição. E ele intercedeu por aquela cidade, por aquela gente, por aquele povo. Quando o Senhor disse a Abraão, debaixo daquele carvalho, naquela sombra, que ele tinha descido para destruir Sodoma e Gomorra, aquilo foi um choque para Abraão. Se lembrou do seu sobrinho Ló, da sua família, e o amor que ele tinha pelas almas, pelo povo, levou ele à presença do Senhor, a orar, a interceder pela salvação deles. Senhor, vai destruir o justo com os ímpios? E a resposta do Senhor: longe de mim que faça tal coisa. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? E Abraão começou por um número baixo. Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor pouparia a cidade por amor dos 50? Sim, se tivesse, eu pouparia por amor dos 50. Mas Abraão não desistiu. Ele baixou para 40, para 30, para 20, para 10. E ali sim ele parou. Mas Senhor, se ali tiver 10 justos, o Senhor vai poupar a cidade, pouparia a cidade por amor dos 10? O Senhor respondeu a Abraão: não destruirei por amor dos 10. Gênesis 18, verso 32. Não destruirei por amor dos 10. Mas aí nós fazemos a pergunta novamente:
E os inocentes? E as crianças? Não eram salvas? Não eram justos? Meus ouvintes, não se assuste com a Escritura, com a mensagem de Deus. Porque Deus é fiel. Deus é poderoso. E Ele disse a Abraão que se tivesse 10 justos, Ele não destruiria Sodoma e Gomorra. O ambiente, ele contamina. O pecado, ele envolve a todos. E vejamos aqui que Jeremias, que Miqueias, eles profetizaram acerca da destruição de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do grande rei. E o que eles disseram em suas profecias? Jerusalém se tornará em montões de ruínas. Em montões de ruínas. E nós vemos que isto realmente aconteceu por causa do pecado do povo, da incredulidade do povo. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, o verso 34, Jesus está olhando para Jerusalém. Ele está sabendo das profecias de Jeremias e de Miqueias. E ele chora sobre a cidade e pronuncia as palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis abrigar, ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então, irmãos, o juízo de Deus só vem quando um povo rejeita Jesus, quando um povo se torna incrédulo, dominados por impiedades e não aceita a salvação do Senhor. Que tragédia para aquela cidade! O que aconteceu em Jerusalém no ano 70, quando ela foi sitiada? Aqueles que procuravam fugir eram crucificados. Não entrava ninguém, não saía ninguém. Lá estava o exército romano, liderado pelo general Tito. A água foi desviada da cidade. O alimento foi se acabando, terminando. Que fome terrível! Era o cerco, era o cumprimento das profecias. Mas não tinha lá dentro daquela muralha, daqueles prédios, daquelas casas, multidões de crianças? Aí vem a pergunta novamente: quantas foram salvas? Quantos escaparam da tragédia, da destruição? Nós sabemos o que foi feito de muitas crianças. Uma coisa tão terrível, tão triste, que não é bom se lembrar e comentar. Com as mães que estavam grávidas
com as crianças de peito, de colo e até mesmo com as crianças no ventre da mãe. Não dá para comentar o que aconteceu em Jerusalém. Igreja, irmãos, em Provérbios 22, o verso 6, nos ensina a Bíblia, a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, que é o caminho de Jesus, o caminho de Deus, o caminho do céu. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia! A igreja deve dar mais atenção às crianças, aos meninos, às meninas. A igreja deve orar pelas crianças. Os pais devem levar as crianças a conhecer quem é Jesus Cristo e amar a Jesus e amar o seu nome. E não ficar descuidado, deixando que aprenda no mundo, com as pessoas. Ensina a criança. É responsabilidade da mãe, do pai. É responsabilidade da igreja. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e a criança também tem que ouvir. Aleluia! A igreja precisa acordar, despertar nesse ponto. Não se assustar diante desta verdade. Os pais devem aconselhar os filhos a não receberem a marca da nova era, os sinais da nova era, as marcas dos ídolos, das pessoas que têm se tornado famosa pelo mundo. E as crianças estão buscando suas marcas, seus sinais. As crianças também precisam do Espírito Santo, de serem batizadas com o Espírito Santo, de falar em línguas estranhas pelo Espírito de Deus, de profetizar, porque a criança faz parte da igreja que será arrebatada. Traziam também as crianças, para que Jesus as tocasse, e os discípulos, vendo-os, repreendia. Eles não se importavam muito, achava que não era necessário, mas o Senhor os repreendeu, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. É responsabilidade de todos, do ministério da igreja, que as crianças sejam crentes, sejam salvas, se vistam como cristãos, tenham um testemunho diferente, um linguajar diferente. Deus se importa com as crianças, como Ele se importa com os adolescentes, com os jovens, com os homens e as mulheres. A alma da criança é igual, o direito de salvação é o mesmo. Quando o Senhor vier, Ele vem buscar crentes grandes e pequenos. Ele vem buscar o que está crendo na sua palavra, o que está cheio do seu Espírito, o que está revestido da sua santidade. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos guarde, Deus nos desperte, Deus nos ajude. Isto é revelação de Deus. Alguns não querem aceitar, outros se revoltam, mas o certo é que o Senhor Jesus é o Salvador de todos da mesma maneira. Não tem exceção, não tem um meio diferente de salvação. É o sacrifício de Cristo no Calvário, é a sua morte, é o seu sangue
e todos precisam receber por fé os ensinamentos dele, os ensinamentos da sua palavra. Deus te abençoe e te guarde. Abra os seus olhos, nossos olhos, o nosso entendimento, para compreender e conhecer luz de verdade, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se o nosso Deus permitir, em nome de Jesus. Aleluia. Sing it with me. Hallelujah. Lord, even now as we sing your name, sing your praises, God, let your presence fill this house to overflow. We acknowledge, Lord, that we're nothing without you, God. Fill us today to overflow. As we sing hallelujah.